e eu vou querer seguir, apesar de que eu tenho certeza de que, vamos dizer assim, da sexta fila para trás, vocês não vão conseguir ver nada. Mas eu vou reproduzindo o que está, verbalmente, o que está na apresentação, tá bom? Então, muito bem, vamos falar sobre gestão de crise. Crise. Quem aqui já viveu uma crise? Vocês já viveram uma crise? A gente sabe o que é uma crise? Vou dar um exemplo, tá? Eu vinha com a Marina, que trabalha comigo, de carro, conversando sobre a minha vida. Lá atrás, a gente contando caos no carro, né? E eu contei para ela que eu fui um rapaz precoce. Eu, com 23 anos de idade, me casei. Resolvi me casar com 21 anos de idade. Primeiro casamento, óbvio que não podia dar certo nessas condições. Mas resolvi me casar com 21 anos. E antes de me casar, eu perdi o emprego. E aí é o caos. Instalou-se o caos. Não só na minha vida, como na vida da minha ex-esposa e de todos os nossos familiares. Olha, como é que vai fazer agora? O Bruno está em cima da hora de casar e perde o emprego. Agora vai, não vai, vai, não vai. Isso não é crise ou não é crise? É uma situação de crise ou não é? É uma situação de crise. Agora, chega do exemplo relacionado à minha vida real, à minha vida propriamente dita, porque os outros eu vou teatralizar. Tá? Então, eu já deixo a ressalva de antemão que não refletem a minha vida. Tá? Então, imagina o seguinte, ok, superou essa crise e se casa. Tá? Então, aquele jovem rapaz se casa com a sua lindíssima esposa e pouco tempo depois, ele, num dia que o universo conspirou, ele foi mais cedo para casa. Ao chegar em casa, ele entra no seu quarto e encontra sua lindíssima esposa com seu melhor amigo numa situação, diríamos assim, libidinosa. Isso é uma crise, uma situação de crise ou não é, minha gente? Instalou-se a crise novamente, não é verdade? E aí, digamos que esse marido, bastante irritado, mobilizado por aquela situação caótica na sua vida, ele pega então aquelas fotos picantes que tinha feito na noite anterior com a sua esposa e coloca nas redes sociais. A crise agora está no lado da mulher. É crise ou não é crise? Então, eu pergunto a vocês, o que essas situações, pensando em situações bastante corriqueiras, por mais que bastante dramatizadas, o que essas situações têm em comum? O que faz dessas situações serem uma crise? Essa é a parte que vocês falam. Bom, estamos falando de uma mudança brusca, né, que interfere na sua vida, nos eventos da sua vida. Então, em primeiro lugar, uma situação inesperada que subitamente acomete a vida de uma pessoa ou de uma empresa, né? Estou falando de alterações significativas que ameaçam uma estrutura, seja a sua estrutura familiar, seja a sua empresa, seja a sua vida profissional, o que quer que seja. Com impossibilidade de determinar consequências, certo? Então, o que você tem é uma ruptura do seu status quo, né, com uma perspectiva de perda inestimável, de perda relevante, e que te leva ao quê? Emoção. Faz sentido? Tem como não ter emoção numa situação de crise? Tem como não haver uma mobilização íntima? Tem como manter o pleno equilíbrio em suas ações? Que até tem, mas é difícil pra caramba, vocês concordam? E, portanto, eu diria que improvável. Certo? Vamos lá. Isso pode acontecer na vida pessoal, como eu dei o exemplo, né, da situação pós-casamento, da situação pós-ruptura do casamento com as redes sociais. Na vida profissional, o rapaz perdeu o emprego antes do casamento, entrou numa situação de crise relacionada à sua vida profissional. Isso tudo no âmbito da vida pessoal dos indivíduos, né? Olhando para as organizações, você pode ter uma crise de natureza financeira
Então, por diversas circunstâncias, uma organização ela começa a ter problemas no seu fluxo de caixa em função da crise econômica pela qual nós estamos passando. Isso pode se instalar ali uma crise financeira, a partir do momento que, com um gatilho, e vamos pensar nessa questão do gatilho, nessa figura do gatilho, como um gatilho, ela verifica que não consegue mais ser adimplente com suas obrigações no mercado, certo? Além disso, uma crise operacional. Então, digamos, uma empresa com dificuldade de se reinventar no mercado, seus produtos acabam ficando obsoletos e essa empresa começa a perder valor no mercado e tem a sua continuidade, a sua perenidade afetada, ameaçada. Perfeito, mas a gente vai falar dessas crises aqui no âmbito da vida das empresas? Não exatamente. A gente vai falar da crise reputacional. A crise reputacional é aquela que, independente de ter uma fonte financeira ou uma fonte operacional, ela impacta significativamente a imagem e a reputação de uma organização de forma a ameaçar de modo relevante a continuidade, a perenidade dos seus negócios. Certo? Então vamos lá. Essa aqui é uma imagem que todos nós vimos recentemente, mas é impossível de ver agora porque a luz está exatamente em cima da tela. Tá? Então mesmo quem está na primeira fila não consegue ver. Barragem do Córrego do Feijão, no momento que estoura a barragem. Isso é um gatilho de crise? A gente pode enxergar as origens operacionais, né? As razões operacionais que levaram a haver uma fragilização dos controles, consequentemente fragilização da estrutura física da barragem, então deflagrando aquela situação do rompimento da barragem e matando, assolando a vida de centenas de famílias. Certo? Então, isso afeta a imagem da empresa ou não afeta? O que vocês viram no mercado com relação ao que viveu a Vale a partir desse momento? Eu, justamente estudando um pouquinho para estar com vocês aqui hoje, eu revi a primeira entrevista do presidente da Vale. Primeira entrevista, ainda no dia 25. E ele simplesmente repetia que ele estava consternado. Ele repetia isso seguidamente. Olha, eu não sei, parece que tem laudos recentes, inclusive de empresa alemã, mas eu não consigo pensar nisso nesse momento. Eu estou absolutamente consternado com os danos à vida de nossos empregados e das pessoas que habitam a região. Então, o que eu falei da emoção? O que eu falei do comprometimento da sua capacidade de reagir na razão pura? Percebe? Muito bem. Cresce temor global sobre 737 MAX 8 da Boeing. A Agência Europeia de Segurança Aérea, a ESA, suspendeu nesta terça-feira, do dia 12, todos os voos na União Europeia dos modelos Boeing 737-8 MAX e 737-9 MAX. Esse é um gatilho de crise? A Agência de Aviação Europeia suspende todos os voos daquela família de aeronaves. Percebe? Olha o impacto de mídia. Isso aqui, R7, publicado aqui no Brasil. Como vocês sabem, hoje em dia, no mesmo momento em que sai essa notícia lá fora, isso já pinga aqui, e você tem um alastramento, você tem uma disseminação da percepção da infração, do ilícito, do incidente, né, e gerando um dano, um efeito à imagem e à reputação de uma organização extremamente relevante, que pode, sim, ameaçar a sua continuidade de seus negócios. Escândalo da Volkswagen completa 2 anos. Estudo atribui 5.000 mortes ao ano na Europa. Veja bem, um tanto capciosa essa notícia, porque não está falando que o estudo atribua a este evento
No caso da Volkswagen, as 5 mil mortes por ano. Mas, provavelmente, atribuindo à questão da poluição derivada decorrente da queima de derivados de petróleo. Está no G1. Está no G1. Essa notícia, falando de estudo na Europa, não correu o mundo. O impacto não é catastrófico? Isso não é um gatilho de crise? Pois é. Eu trouxe 3 exemplos para demonstrar que isso é uma pura realidade, né? Toda empresa, se não viveu uma crise reputacional, vive a iminência de viver uma crise reputacional a qualquer momento. E, inclusive, como a gente fala no programa de compliance, né, de programas de compliance, e que será objeto do estudo no nosso MBA. Não há como se blindar uma organização com um programa de compliance. Você tem mecanismos num programa de compliance de prevenção, detecção e remediação de incidentes, porém, sem jamais conseguir garantir que não haja a prática de qualquer infração. Então, o risco, a iminência de haver uma crise, se instalar uma crise em função da conduta de qualquer colaborador ou qualquer terceiro em nome de uma empresa, ela está aí, na vida de todo mundo. Vamos lá então, olha isso aqui. São capas de revista falando de Lava Jato, propina Petrobras, corrupção padrão FIFA, queda do príncipe das empreiteiras, quando então Marcelo Odebrecht foi preso, prisão de bilionários, o caso do Charlie Hebdo, terrorismo fiscal, segredos do empreiteiro, lá são homens carregando um Fusca como se fosse um caixão cheio de flores em cima. Grandes empresas são suspeitas no caso da Receita. O que isso aqui mostra para a gente? Julgamento midiático intenso. Não é verdade? No que há qualquer disparo de um desses gatilhos, a imprensa, ela toma a frente na disseminação daquela informação, naturalmente, com um impacto altamente danoso àquelas organizações que estão envolvidas com aquele incidente, não necessariamente sendo responsáveis por ele. Então, isso provoca automaticamente na sociedade uma onda de julgamento midiático. Faz sentido? Vamos em frente. Redes sociais potencializam... Aqui tem uma luzinha que eu vou ver se eu consigo usar. Olha que bonito. Redes sociais potencializam crises de imagem e desafiam líderes. Redes sociais potencializando crises de imagem. Vocês já observaram aqueles memes de WhatsApp? Vocês têm, eu tenho certeza, não digam que não, porque eu sei que vocês têm. Todo mundo está, infelizmente, em vários grupos de WhatsApp. Já observou que quando você recebe aquele meme por um grupo de WhatsApp, simultaneamente, uma fração de segundos, entra aquele meme por outro grupo de WhatsApp, e assim sucessivamente? Observaram a velocidade? Eu tenho família no Rio de Janeiro, vocês já perceberam que eu sou carioca pelo sotaque. Eu recebo de fontes aqui em São Paulo determinada notícia, determinado meme, o que quer que seja. Pouco tempo depois o meu filho me manda lá, ou antes até me mandou do Rio de Janeiro para cá. E a gente está falando de cidades muito próximas, não, mas na verdade essas notícias elas correm o mundo com uma velocidade gigantesca, né? E eu vou dar um zoom nesse texto daqui de baixo que fala o seguinte, vamos observar. As redes sociais amplificam o impacto das crises de imagem em empresas de capital aberto, segundo revelou a análise em mais de 125 episódios no mundo na última década. O que continua fazendo a diferença é a forma de lidar com os conflitos de reputação. Vejam, o que continua fazendo a diferença é a forma de lidar com os conflitos de reputação. Essa frase, ela é muito poderosa. E é aí, portanto, que a gente chega ao conceito de gestão de crise. Quando a gente fala de gestão de crises, é justamente a gente tratar da forma de lidar com a crise.
tratar de respostas, você prevê respostas institucionais que você deve usar, que você deve praticar a partir da ocorrência de um evento que você reconheça previamente como um gatilho de crise. Tá? Não é previsível, muitas das vezes, quando vai acontecer, quando esse gatilho se materializa. Mas você consegue identificar o que seria um gatilho de crise para a minha organização. Muito bem, então a gente está falando de respostas institucionais. Elas podem ser não estruturadas, por impulso. Não trabalhei nada dentro da organização com relação à gestão de crises, preciso responder. Aconteceu o gatilho, a crise está instalada, eu não me preparei, eu vou dar uma resposta não estruturada. Isso é fatal. Por quê? Porque você não tem o preparo e você está acometido pela emoção, pela pressão que é natural a este momento pelo qual você está passando. Certo? Você pode ter uma estruturação imediata. Eu botei lá o íconezinho do WhatsApp, que é o cara suando, assim, com cara de preocupado. Você imagina o seguinte, legal, eu estou enxergando que houve um gatilho de crise na minha organização e eu não vou agir na linha não estruturada. Vou chamar as pessoas na minha sala, vamos começar a discutir isso rapidamente e tomar decisões quanto ao que faremos já. Lembra do que a gente falou das redes sociais, da velocidade da informação no WhatsApp e por aí vai, no mundo moderno, globalizado? Tem que ser já. Senão, o caos, de fato, se instala com relação à sua própria imagem, à sua reputação. A demora de uma organização em dar uma resposta a um evento que constitua um gatilho de crise é mortal para a organização. Ou então eu faço uma estruturação prévia. Aí eu botei o íconezinho, ó, cadê? O íconezinho piscando o olho. Ah, então, Bruno, você está falando o seguinte, eu não estou em crise, a minha empresa não está em crise, mas eu vou previamente estruturar as nossas respostas institucionais. É isso, Bruno? Sim, é exatamente isso. Isso é gestão de crise. Essa é a boa gestão de crise. Porque aqui você também tem gestão de crise, na estruturação imediata. Mas é a gestão de crise, vamos dizer assim, 1.0, não é a 2.0. A 2.0 é aquela que pressupõe um preparo prévio. E aí, do que estamos falando, portanto? Gestão de crises. É você identificar previamente os diferentes gatilhos de crise, aos quais a sua empresa pode ser submetida, acometida. Qual seria o time de resposta? Para cada gatilho de crise, eu preciso me cercar de que profissionais, seja da minha organização, seja de fora da minha organização, sejam colegas nossos advogados, sejam profissionais de comunicação, sejam profissionais de assessoria de imprensa, o que quer que seja, alguns técnicos específicos relacionados ao tema inerente àquele gatilho de crise. Não, vou montar um time, vou prever a montagem de um time, já vou conectar essas pessoas, já vou deixá-los todos prontos para que no momento em que ocorra o gatilho, você inicie um protocolo. Então você não vai ter a influência da emoção e você vai adotar as práticas que estão previstas, que foram avaliadas sem o calor da crise. O que mais? Efeitos estimados. Quais são os efeitos estimados dessa crise? Quais são os desdobramentos possíveis dessa crise? Quais são as ações que têm que ser tomadas imediatamente? E quais são as ações que a organização deve tomar posteriormente? Ponha isso no plano, que é o que a gente chama de plano de resposta à crise. Então, gestão de crise é isso. Simplesmente você se antecipar e você fugir ao calor da emoção da crise. Bom, isso é uma pincelada rápida em um dos temas que será objeto do nosso MBA de Direito Corporativo e Compliance. E eu gostaria, portanto, de agradecer a todos vocês pela atenção, todo o meu respeito a vocês pela atenção que vocês demonstraram às minhas palavras e desejar a todos muito sucesso. Muito obrigado.